conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! Hoje traremos por aqui o caso de Tim McLean, que é um caso completamente terrível. E se você já se interessou por esse tema e pretende ficar nesse vídeo conosco até o final, lhe convido para que se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola por aqui e nos dê uma força compartilhando com um amigo, para que chegue ao alcance de mais pessoas. E dito isso, vamos para a vinheta. Tim McLean foi vítima de um horror tão abominável que fica até difícil de descrever por aqui. Em 30 de julho do ano de 2008, era um dia completamente comum na vida de Tim. Porém, algo terrível aconteceria em sua vida. Tim pegou um ônibus na linha normal de transporte de passageiros. E essa linha ligava as cidades Edmonton até Winnipeg, no Canadá. E Tim trabalhava com festas. E precisamente nesse dia, ele estava querendo ficar tranquilo durante sua viagem. E desejava inclusive descansar, pois tinha acabado de sair do serviço. Tim acreditou que o fundo do ônibus era o lugar mais adequado para que ele conseguisse ficar tranquilo durante a viagem. E foi o que ele fez. Então Tim se dirige até o fundo do ônibus, coloca os seus fones de ouvido para ficar mais tranquilo. Porém, a tranquilidade não era algo que Tim iria desfrutar na sua viagem. E às exatas 6h55 da manhã, o ônibus em que Tim estava faz uma parada. A mesma foi na cidade de Manitoba. E algumas pessoas subiram a bordo do ônibus, e uma dessas pessoas era um homem chamado Vincent Wei Wang Li. E o mesmo se tratava de um imigrante chinês. E Vincent trabalhava com ciência da computação e há pouco tempo ele conseguiu a sua cidadania canadense. Porém, uma coisa que atrapalhava muito a vida de Vincent era o idioma. Ele até mesmo chegou a trabalhar em áreas que não tinha nada a ver com a sua formação. E tudo isso devido à barreira da língua que tanto estava o prejudicando. E sendo assim, a sua agressividade também acabou aumentando de forma significativa. Conta-se que somente há 4 semanas que antecederam esse dia, Vincent já havia sido desligado de alguns de seus trabalhos. E tudo isso ocorreu devido a desavenças que ele teve com seus colegas. E essas desavenças, na maioria das vezes, eram iniciadas por ele mesmo. Ao entrar no ônibus, no início do trajeto, Vincent sentou-se próximo ao motorista. Porém, uma coisa que não dava para negar nesse momento é que o seu comportamento era muito estranho, e todos notaram. Vincent se tratava de uma pessoa bastante inquieta. Sendo assim, não conseguia permanecer sentado por muito tempo. E, inclusive, muitos passageiros notaram que Vincent falava sozinho. E como sua inquietação não o permitia permanecer sentado em sua poltrona, Vincent acaba se levantando e indo lá para trás do ônibus e sentando ao lado de Tim. Tim encontrava-se sossegadamente escutando sua música sentado em seu assento. E por estar cansado, Tim até mesmo percebeu que havia uma pessoa que sentou-se ao seu lado. Tim estava realmente disposto a permanecer na tranquilidade. E por isso ele continuou com a sua cabeça encostada na janela do ônibus, desfrutando de sua música sem nenhuma interatividade. Porém, nesse instante, algo terrível acontece. E aqui vai um aviso de descrição sensível. Vincent então pega uma faca que ele havia trazido consigo dentro de sua mochila e começa a esfaquear Tim. Inicialmente, os golpes foram em seu tórax e em seu pescoço. E aquilo se repetiu por diversas vezes em um completo ataque de fúria.
Porém, não contente em ter tirado a vida de um jovem sem nenhum motivo, Vincent resolve tirar a cabeça de Tim logo em seguida. Ele a segurou e mostrou a todos como um troféu. Foi quando os demais passageiros entraram em um pânico completo. Então os passageiros correm até a cabine do motorista no objetivo de se verem livres e longe daquela situação. Após saber tudo o que tinha acontecido, o motorista então para o ônibus para que os demais passageiros possam sair. E após isso ocorrer, o motorista e alguns passageiros destemidos, então eles tomam a atitude de parar o agressor de alguma maneira. Mas também eles acabam sendo ameaçados e desistem dessa ideia. Foi quando Vincent se sentiu poderoso. Lá estava ele, com a cabeça de Tim em suas mãos. Todos os passageiros e também o motorista foram para fora do ônibus. E ele podia sentir-se feliz com seu ataque de fúria sozinho, tendo o ônibus inteiro para si. Embora Tim já estivesse sem vida, ele acaba sofrendo um novo ataque de seu agressor. E aqui vai mais um aviso de uma descrição sensível. Vincent mutilou partes do corpo de Tim e consumiu as mesmas. Tendo em vista que não houve êxito em conter o agressor, o motorista acha como melhor medida naquele momento acionar a polícia. E aproximadamente às 8 horas da manhã daquele mesmo dia, os policiais chegaram até a cena do crime. No instante em que os policiais chegaram, os passageiros encontravam-se todos por ali no acostamento, totalmente em desespero com tudo aquilo. Eles não conseguiam se recompor diante de toda essa situação horrível. O trauma e o choque eram tão grandes que até mesmo ânsia de vômito alguns deles tiveram. Foi então que o motorista, munido de uma barra de ferro, ele apenas observa, tendo em vista que a sua tentativa de parar o agressor não tinha sido bem sucedida. E infelizmente ele encontrava-se impotente diante dessa situação, pois não podia fazer nada. Afinal, a sua própria vida estaria em risco se ele tentasse adentrar o ônibus e tomar alguma atitude por conta própria, sem nenhuma certeza de que aquilo realmente daria certo. Em um outro momento que antecedeu ainda a chegada dos policiais, Vincent tenta fugir pela janela do ônibus. E isso foi prontamente, sim, impedido pelo motorista, que acionou o sistema de segurança do ônibus, conseguindo dessa maneira manter o agressor lá dentro do ônibus. Os policiais envolvidos nesse caso tentaram a todo custo fazer com que o malfeitor se rendesse, mas não obtiveram sucesso com essa tentativa. E após passarem horas de tentativas frustradas da rendição do agressor, Vincent tenta uma fuga novamente por uma das janelas do ônibus. E nesse momento, sim, eles conseguem imobilizá-lo através do uso de um taser. E aqui vai mais um aviso de descrição sensível. Após rendido, o abusador foi revistado, e para que realmente os policiais tivessem uma maior segurança, e todo o processo de algemá-lo, prendê-lo e levá-lo para que fossem obtidas maiores averiguações do caso, foi quando, ainda dentro do processo de revista, o que os policiais encontram com Vincent foi algo que realmente chocou a todos. Eles encontram pedaços de carnes de diversas partes do corpo da vítima, além de suas orelhas, seu nariz e também a sua língua. Os policiais então partem para a análise da cena do crime. E lá estando, puderam constatar também que outros órgãos foram retirados. E esses órgãos foram parte de seu coração e também seus lábios. E tendo em vista que os mesmos não foram encontrados em nenhum outro lugar, isso levou aos policiais a acreditarem que o agressor havia consumido essas partes do corpo de Tim. Após a sua captura, o agressor foi levado até a delegacia. E na sequência o mesmo foi preso e esperava o seu julgamento. No dia 3 de maio do ano de 2009, Vincent admite o seu crime e se desculpou perante as autoridades presentes, e inclusive implorando para que ele fosse condenado à morte. E durante o seu julgamento, os advogados de defesa de Vincent alegam que Vincent era insano e era portador de esquizofrenia psicótica. E por esse motivo, o mesmo foi enviado a um hospital psiquiátrico, no qual não é permitido a saída. Durante o interrogatório,
da equipe psiquiátrica que foi devidamente designada para este caso, Vincent relata aos psiquiatras que no momento em que ele realizou o crime, ele acreditava que estava sendo perseguido por alienígenas. E, inclusive, ele disse que Deus pediu para que ele tirasse a vida de Tim. E disse também que Tim se tratava de um alienígena. E por isso ele havia tirado a vida de Tim. Os psiquiatras designados para o caso continuamente acompanham tudo, e após 5 anos do ocorrido, eles disseram que conseguiram perceber que Vincent apresentava arrependimento pelos seus atos. Porém, não havia possibilidade de sua culpa ser retirada por um crime tão horrendo. Como se não fosse bastante tudo o que aconteceu, e esse realmente é um daqueles casos que deixa a gente sem palavras. Diante dos fatos, a Igreja do Ódio, que é um movimento americano, eles compareceram ao enterro da vítima com o objetivo de comemorar o seu falecimento. Agora chegamos àquele momento do vídeo que nos perguntamos como pode existir alguém assim. E dando sequência, os 100 membros deste movimento absurdo, eles comemoram coisas como mortes de soldados americanos, considerando esses falecimentos como castigo divino. E isso se deve também a posicionamentos de questões homoafetivas. A empresa de ônibus, que foi cenário para todo o horror, acabou levando um processo por parte de seus passageiros, os quais sofreram danos enormes, afinal foram testemunhas oculares de um crime, e inclusive denunciaram o criminoso também. Porém, não obtiveram sucesso e desistiram. Devido ao fato que Vincent não foi realmente preso pelo seu crime, e sim foi hospitalizado por questões mentais e acompanhado inclusive por profissionais, o seu quadro foi ficando cada vez mais estável. Tamanha estabilidade acabou fazendo, o hospital acabou considerando Vincent apto a viver em sociedade, mesmo após o seu grave e absurdo crime. Vincent mudou o seu nome para Will Becker, inclusive saiu em busca de empregos. No ano de 2012, Vincent foi de fato liberto. E isso causou enorme indignação aos seus amigos e seus familiares, que inclusive fizeram diversos protestos. Completamente devastada com tudo isso, a mãe de Tim, que no momento que tudo aconteceu não obteve nenhum amparo, ficou completamente desolada, principalmente devido ao fato de que o criminoso que tirou a vida de seu filho estava tendo a oportunidade de ter uma vida normal, enquanto que seu filho, isso lhe foi roubado. Para a mãe de Tim, somente foi sugerido que ela procurasse tratamento psicológico privado. E nem ao menos isso a empresa foi capaz de custear a ela. Toda essa negligência, bem como a liberdade do culpado, fizeram com que a indignação fosse completa. Tanto o motorista quanto alguns passageiros tiveram consequências muito grandes devido a isso tudo. Acabaram sendo usuários de álcool e alguns tiveram transtornos psicológicos. E suas vidas jamais foram as mesmas. A forma com que um crime tão bárbaro acabou sendo tratada foi algo muito brando diante da gravidade de tudo isso. Como é possível uma pessoa que retirou a vida de alguém teve a oportunidade de levar a sua vida normalmente, como se não tivesse cometido crime nenhum? Qual o motivo da justiça no momento em que esse malfeitor teve alta do hospital, estando considerado apto para levar a sua vida normalmente em sociedade? Será que ele não poderia ser responsabilizado devidamente por seu crime? Deixamos com vocês esse questionamento. Diante desse crime, a gente vê vários sinais de que tava tudo errado. O coitado do menino que morreu foi lá para sentar e ficar tranquilo no final do ônibus. O outro tá vendo que ele tá querendo paz, não tinha nada que sentar lá perto. E outra, se ele tava insatisfeito com o país que ele tava morando e não tava se adequando da forma que deveria, poxa, procurasse alguém que pudesse ensinar o idioma, ou então até mesmo voltar pro lugar dele, porque com certeza lá ele teria menos surtos de loucura, né? Agora, que nem ele fala que Deus que mandou ele matar, ele estava totalmente surtado. Completamente louco. É um caso complicado, viu? Não, a forma com que ele matou o rapaz, o Tim, né? Comer as partes dele. De uma forma totalmente assim, gratuita, sem motivo algum, entendeu?
Eu acho que ele já vinha com problemas psicológicos desde as suas recusas, né, de trabalho, idioma, adaptação, tudo isso fez com que ele pirasse a cabeça. Mas se a pessoa está insatisfeita, ela não tem que simplesmente sair matando por aí, não. Ela tem que procurar um tratamento e, né, a forma mais adequada. Tem um cachorro latindo, gente, se sair não liga não. Mas é isso, sabe? Não tem que sair matando os outros não, porque ninguém tem culpa da loucura da pessoa, né? Sim. Agora, retirar a vida de alguém por conta de uma insanidade é totalmente fora do contexto. Ainda dizer que escuta a voz, dizer que Deus mandou, isso daí é balela. É colocar a culpa em pessoas, em entidade, em outra situação que não tem nada a ver com isso. É maldade sim, matou sim, tinha que pagar sim. Eu acho que essa prisão, que na verdade, né, nem aconteceu, porque foi só um período psiquiátrico, né, um tratamento psiquiátrico, acho que isso daí não adianta nada não. Acho que ele é um perigo para a sociedade daquele lugar. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que eu sou Marcelo. E eu sou Roberta. E juntos somos o Casal Fear. Lembrando, pessoal, esses dias nós tivemos um problema, né, que hackearam o nosso canal, mas está tudo normalizado. Se você não viu, assiste o vídeo que eu fiz aí explicando rapidinho o que aconteceu. Vou deixar na descrição para vocês. Mas está tudo nos conformes novamente. Estamos por aqui firmes e fortes. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.